Boa noite a todos. Ah, é verdade. Fala estudioso hoje. Não vou para o carnaval fora de época, não. Então, boa noite a todos. Satisfação tê-los aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Então, hoje nós temos a nossa terceira aula, a última antes da avaliação. Eu acho que não é o a gente não teve a quantidade de aulas adequadas para ter uma avaliação, seriam pelo menos 5, 6. Mas eu prometo que eu vou pegar leve, porque a gente teve pouco conteúdo, teve pouco tempo. De maneira geral, no trabalho que foi passado, vocês saíram bem. Como eu falei, nas diretrizes do trabalho, serão avaliados os aspectos estruturais e o conteúdo é uma opinião de vocês. Eu não cheguei a ler todos ainda, não tive tempo de corrigir, vou passar o fim de semana corrigindo, mas no dia da prova todos terão a nota já lançada do trabalho. E vai que um de vocês é um anarcocapitalista que acredita que dá para viver sem impostos, que dá para viver sem Estado. E é válido também, é válido, desde que você fundamente, explique direitinho, cite. E, ou fique no lugar comum mesmo. Não, os impostos são o custo para se viver em sociedade e tudo bem. Então eu vou analisar cada um, responder vocês individualmente. Vou responder vocês individualmente a respeito do trabalho. E hoje a gente vai retornar aquele conteúdo que estávamos trabalhando na aula passada, que é as características da competência tributária. E vamos dar início aos princípios do direito tributário. Eu decidi não abordar todos os princípios do direito tributário, porque é muito conteúdo e eu não quero sobrecarregar vocês com conteúdo na prova. A prova vai ser enxutinha, vai ser tranquila, essa em 1, porque essa primeira unidade é só as questões básicas, as questões mais teóricas, mais filosóficas. A gente vai partir na segunda unidade, vai continuar com os princípios e abordar os impostos em espécie. Vai tratar cada um dos impostos em espécie e as demais espécies de tributos. Só que hoje eu decidi fazer também uma pequena revisão do que é o direito, do que é a ciência do direito, porque eu acredito que é necessário ter uma base para entender conceitos. Mas, isso me faz lembrar uma história que é atribuída a Albert Einstein. Né? Esse pessoal gosta muito de inventar histórias sobre Einstein, mas tem uma anedota que conta sobre ele, que uma vez um repórter se dirigiu a ele e falou assim, me explica da maneira mais simples possível, em 3 minutos, o que é a teoria da relatividade. Daí ele pegou e respondeu o repórter lá da seguinte forma: você consegue explicar para alguém como que frita um ovo? Cara, desconsigo. Mas você consegue explicar para alguém como que frita um ovo se esse alguém não souber o que é uma frigideira, não souber o que é um ovo e não souber como o fogo funciona? Dá para explicar em 3 minutos? Não. Então, certos conteúdos demandam uma base maior. E como eu estava falando antes de iniciar a gravação, esses conteúdos, tanto de direito empresarial, direito previdenciário e agora direito fiscal e tributário, eles são no último ano, tanto aqui na administração quanto lá no direito. Então, as pessoas que estão matriculadas nessa disciplina, elas já têm uma certa base. Então, eu vou fazer uma revisão aqui da ciência do direito. Vou seguir aquele protocolo lá, trocar para o slide. Eu não vou ter o retorno de vocês, mas qualquer coisa é só levantar a mão, falar que eu paro e a gente conversa. Tá mexendo aí o slide? Tá Tá. aparecendo? Tá, né?
Então, em primeiro lugar, né, eu não pretendo não tomar muito tempo de vocês com essa revisão. Então, o que é direito? Né? É o conjunto de normas e princípios que orientam a vida em sociedade. Aqui eu decidi trocar norma por regra, porque vou explicar lá na frente. Então, a gente vai... isso aqui, eu me motivei a explicar um pouquinho isso aqui, foi uma dúvida que uma colega teve na outra aula. Porque alguém perguntou assim, esses são os princípios da competência tributária? Eu falei, não, esses são as características, os princípios a gente vai ver depois. Aí daí alguém perguntou, mas o que é princípio? Daí me deu esse insight, né? Realmente, eu estou falando sobre princípio, sobre competência, sobre um monte de coisa, mas eu não expliquei o que é. No direito, a competência significa aquilo que cada um, o que cada um pode fazer. Uma autoridade ou um ente incompetente é alguém que não tem poder para fazer aquilo. Não é que ele não faz direito ou não tem a capacidade. Ele não faz porque não é atribuição dele, são a divisão de atribuições. E regra e princípio são duas espécies de normas jurídicas. Então, as normas jurídicas são a manifestação do direito. Normas jurídicas são fontes secundárias do direito. As fontes primárias do direito são as relações humanas e os valores éticos e morais. Ou seja, primeiro as coisas acontecem no mundo real, as pessoas interagem entre elas, criam conflitos, criam relações, e para pacificar esses conflitos, pacificar essas relações dela, ou apenas só regular, criam-se normas. E essa norma é uma regra. A regra é algo estritamente definido. A regra ou ela incide ou ela não incide. Por isso que a doutrina diz que na regra funciona o tudo ou nada. Ou aquela regra se aplica àquela situação, ou ela não se aplica. A regra é um tipo de norma que é secundária. Depois que as coisas já aconteceram no mundo dos fatos, as pessoas já brigaram, as pessoas já entraram em conflito uma com a outra, já discordaram uma da outra, então vem o poder estatal e estabelece uma regra. Vem lá e diz, não, vai ter que ser assim. E essas regras, elas podem ser impositivas, ela diz alguma coisa que tu tem que fazer, por exemplo, na Constituição, diz que todos os brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos são obrigados a se alistar no Exército. Tem a regra permissiva, ela permite você fazer alguma coisa, por exemplo, na Constituição, é expresso que é permitido o divórcio. Você não é obrigado a divorciar, quem é casado não é obrigado a divorciar, mas se você quiser, você pode. E tudo isso daí é uma construção social, uma construção histórica, mas não podia. Então tem que estar expresso lá na Constituição que, olha, pode divorciar. E já outras são proibitivas. Não pode haver pena de morte em tempos de paz, não pode haver censura prévia. Então, a regra é aquilo definido certinho, o que pode e aquilo que não pode. Uma regra, ou ela vai incidir sobre aquela situação, ou ela não vai incidir. Ou vai incidir uma regra, ou vai incidir outra. Não vai incidir duas leis sobre o mesmo fato. O operador de direito ele vai ter que fazer a ponderação e decidir qual regra vai incidir. Só uma vai incidir. Já nos princípios, o princípio ele é um juízo de valor. Quando a gente é criança, por exemplo, e pega uma coisa do outro coleguinha, aí o pai vai lá, ou a mãe vai lá e dá uma lição de moral, fala, não pode pegar as coisas dos outros, não sei o quê. Dentro de você, você cria um princípio. Não, eu não pego as coisas dos outros porque eu tenho princípios. E também se cria uma regra. E a partir dessa regra, cria-se uma punição pela violação dela, que é pegar uns tapas da mãe. Mas, diferentemente da regra, quando estamos falando de princípios, o princípio
ele é algo propositalmente abstrato. E por que ele é abstrato? Porque ele não se aplica necessariamente ao caso concreto. Ele paira sobre todos os fatos e os princípios. Eles se aplicam juntos. Eu vou dar um exemplo de ponderação de princípio, de razoabilidade e proporcionalidade. Todos têm o direito à vida. Eu tenho o direito de ter minha vida preservada. E eu também tenho o direito de liberdade religiosa, de exercer meu credo religioso, ou de não ter religião também. E o Estado não pode me obrigar a ter uma religião ou a ter determinada religião. E eu posso praticar os atos, os ritos da minha religião, desde que eu não fira o interesse de outras pessoas. Então, ambos são princípios, ambos são propositalmente abstratos, só que quando eles entram em conflito, o legislador e o operador do direito, ele precisa ponderar e dizer qual deles vai prevalecer. Então, por exemplo, quando por motivos religiosos eu digo que não quero receber transfusão de sangue, porque eu sou testemunha de Jeová, o princípio da proteção à vida, ele é mais importante que o princípio da liberdade religiosa? Não, ambos são princípios e ambos vão incidir naquele caso. Um princípio não é melhor que o outro, diferentemente da regra. Você tem duas regras, uma vai prevalecer e a outra vai ser afastada. Nesse caso, não. Os princípios vão funcionar juntos. Eles são mandamentos de otimização que vão orientar a atuação tanto de quem cria a lei quanto de quem a aplica. Só que, embora um não seja superior ao outro, um vai ter que prevalecer, mas o outro não vai ser anulado. Só que naquele caso específico, não é para todo mundo, é naquele caso específico, um vai prevalecer. Então, para fechar essa questão de princípio e regra, era como se no direito os princípios eles fossem uma raiz de uma árvore e o tronco, e a partir dessa raiz e do tronco saíssem os galhos, que são as regras. Você até tem um princípio sem uma regra, que vai aplicar ele no caso concreto. Mas você não tem uma regra sem um princípio. Então, a partir disso, a teoria do direito, a ciência do direito, se organiza também a várias visões do que é o direito, mas uma das ao direito. Tridimensional o quê? Porque tem três dimensões. O direito ele é fato, norma e princípio. Ele é fato no sentido de que as relações humanas são as fontes primárias do direito. E a partir dessas relações humanas se cria uma norma que vai proteger um princípio. Então os três caminham juntos. E entender isso daí é essencial para qualquer estudo de direito, seja ele previdenciário, empresarial, administrativo ou fiscal, que é o nosso caso. Então, finalizando aqui, lei, decreto, constituição, decisão judicial são fontes secundárias. Sabe aquele meme, se tem placa, tem história? Pois é, primeiro as coisas acontecem no mundo real para depois elas serem positivadas. Primeiro, para virarem leis, virarem. Por isso que chama princípio, porque ele está no começo de tudo. Ele é de onde nasce o direito, ele é um princípio. A norma surge para proteger um princípio. E hoje, a gente vamos trabalhar alguns princípios que orientam o direito tributário. Orientam novamente. Em que sentido? Tanto em quem vai criar a lei, tanto em quem vai aplicar. Então, vamos continuar.
Se tiver alguma dúvida, por favor, ligue a câmera, fala, não me deixe falando sozinho. Então, pode falar. Alguém me deu no microfone aí. Foi, eu liguei, professor. É porque o senhor falou da fonte secundária, mas não falou da primária. Pois é, Ela... a fonte primária são as relações humanas, e os valores morais. É aquilo que eu falei lá do meme, né? Primeiro, as coisas acontecem no mundo real, Questão do fator no mundo criador, dos né, fatos. professor? Acontece. Isso, isso. O fato gerador está lá descrito na lei, mas é algo que vai acontecer no mundo dos fatos para a lei poder incidir. Enquanto não acontecer no mundo real, a lei está lá no mundo das ideias, lá na caverna do Platão. Então, é por isso que chama princípio, né? É o princípio de tudo. Então, a partir disso, saindo dessa questão mais filosófica, a gente vai tratar um pouquinho agora sobre a parte prática. Então, as fontes primárias, a gente sabe o que é. A gente está vivendo todo dia. Até quem não é do direito, todo mundo está vivendo as fontes primárias. Vocês, quando vão no mercado comprar alguma coisa, você não assina um contrato lá com o cara de compra e venda, que não comprou uma cartela de ouro, um de leite, um ralo de pão. Não, vocês estão fazendo um contrato ali, vocês estão se relacionando, e aquilo primeiro acontece no mundo real, no mundo dos fatos, para depois ter alguma repercussão no direito. Então, quais são os tipos de normas, norma-regra, né? Tem a norma princípio e a norma-regra. A gente tem a Constituição Federal, que é a norma que tem a hierarquia mais avançada. Então, todas as outras leis, todas as outras normas partem dela. Então, na Constituição, você vai ter os princípios que vão gerar as outras normas, e ela também tem normas proibitivas, permissivas. A Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar e medida provisória. Isso aqui a gente tem que dar uma revisada para vocês entenderem um pouquinho lá na frente do direito tributário. A lei ordinária, como o próprio nome já diz, ordinária, a gente tem um termo do El Chan, a gente chama de ordinário. Ordinário não é um xingamento, é só uma coisa normal, é aquilo que segue a ordem. É algo que não é extraordinário. Então, a regra é que as leis seguem esse rito. Essa aqui é a lei ordinária. A lei ordinária ela pode ser proposta por membros do Congresso Nacional, pelo chefe do Executivo, pelo chefe do Judiciário. Ela pode ser até proposta também por membros comuns da comunidade, um cidadão comum. Ela segue um rito de a proposta de lei, para ela ser aprovada, é só a maioria simples. Eu até anotei aqui, eu não sei de cabeça, mas nós temos 513 deputados e 81 senadores. Basta uma maioria simples para que seja aprovada uma lei ordinária. Já a lei complementar, ela exige um quórum qualificado. Ela exige, para sua aprovação, que seja metade de cada casa mais um. Então, se a gente tem 513 deputados, é preciso 257 deputados. Se a gente tem 81 senadores, é preciso 41 senadores para que essa lei complementar seja aprovada. Ou seja, não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. As duas valem do mesmo jeito. Uma não vale mais que a outra. Só que, em alguns casos, para que seja aprovada uma lei complementar, né, que seja aprovada, aquilo que for regulado por lei complementar, exige uma votação maior. Aí ela é complementar ao quê? Por que o nome dela é complementar? Porque ela complementa algum termo da Constituição Federal. A Constituição vai lá e fala, por exemplo, o direito de greve será exercido nos termos de lei complementar. Então, essa lei ela vai complementar algo que está na Constituição.
Então, além de complementar algo que está na Constituição, ela precisa ter um quórum elevado. Enquanto a medida provisória, ela é ato do chefe do executivo. O presidente da República, ele pode propor uma medida provisória e ela tem status de lei, ela vale como se fosse uma lei. Só que ela é provisória porque ela só vai se tornar definitiva se o Congresso a validar como lei. Ela é provisória, ela dura até 120 dias, são 60 mais 60. Ela, se dentro de 120 dias o Congresso não a validar como lei ordinária, ela caduca e não tem efeito nenhum. Isso daqui a gente precisa entender porque a aula de hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre Constituição, sobre lei ordinária, sobre lei complementar e sobre medida provisória. Vocês têm alguma dúvida, algum complemento, alguma coisa a acrescentar sobre essa questão das leis, diferença de lei ordinária, lei Professor, complementar e medida provisória? um projeto de lei Ou seria uma posso lei seguir em frente? complementar, né? Pode falar. Ele pode tanto ser um projeto de lei complementar, quanto um projeto de lei ordinária. O que vai determinar se esse projeto é de lei complementar ou de ordinária é o conteúdo dele. A lei ordinária, ela vai tratar sobre coisas de maneira geral. E a complementar, ela é complementar a um termo da Constituição. Aonde a Constituição disser tem que ser por lei complementar, tem que ter um quórum qualificado. Eu vou adiantar um exemplo que tem aqui. Na aula passada, e nessa também a gente vai ver, por exemplo, os impostos federais. Quais são os impostos que a União tem a competência de criar? Importação, exportação, sobre renda, sobre a propriedade rural e sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto sobre grandes fortunas, ele só pode ser criado por lei complementar. Se alguém propõe uma lei ordinária para que ele seja criado, essa lei é inconstitucional. Portanto, ela não deve ter a vigência aprovada. Então, o que vai modificar uma lei da outra é que uma precisa de mais votação, uma precisa que o quórum seja maior, enquanto a outra basta uma maioria simples. Então, por exemplo, nós temos 513 deputados. Se na sessão lá de aprovação dela só tem 300 e 200 votam a favor, é a maioria simples. Só que para aprovar uma lei complementar é preciso um quórum de 257 deputados, que é a metade mais um. Ah, tá. Entendeu? Então a diferença básica delas Essa é lei ordinária uma também, precisa de mais votos para ser aprovada, e a outra é essa que lei ela é ordinária complementar. também exige votação, só Como? para te falar, né? Ah, tá. Então, a lei Sim, todas as duas complementar exigem é votação. ter um número maior, né, no caso. Ah, isso, exatamente. E outra coisa, como é que funciona o processo legislativo? A casa que propõe a lei ou que a recebe, ela vai votar ela primeiro. Aí, por exemplo, você já viu lá em Brasília não tem uma bola para cima, uma bola para baixo? Porque as casas elas têm que conversar uma com a outra. Aquilo ali, ela gira ali. Então, se o projeto ele começa no Senado, ele é votado no Senado, os senadores votam se ele aprova ou não aquela lei. Aí ele manda para a Câmara, aí a Câmara vota se aprova ou não aquela lei, aí ele vai para a sanção presidencial. Aí o presidente vai lá e diz se concorda ou não com aquela lei, com aquele projeto de lei, aí ele passa a ser lei. Enquanto, por exemplo, na Constituição, para você alterar a Constituição, você precisa de um quórum mais qualificado ainda. E não passa pelo presidente. Passa duas vezes em cada casa e já é promulgado pela mesa do Congresso Nacional. Não passa nem pelo presidente. Então, essas três normas aqui principais que a gente tem, cada uma tem uma forma diferente de ser votada e é mais fácil ou mais difícil de modificar ela. E isso aqui vai influenciar o nosso estudo aqui, porque a gente vai ver que a competência tributária e os princípios do direito tributário, eles estão expressos
em artigos da Constituição, estão expressos em leis ordinárias e estão expressos em leis complementares. Ou sequer estão em exercício, sequer existem já no mundo real, só tem a previsão de criar ou não aquele tributo e precisa de uma lei complementar para que ele seja aprovado, que ele seja posto em prática. Já a medida provisória, porque em regra quem cria a lei, não, em regra não, quem cria a lei é o poder legislativo. E quem tem a palavra final sobre as leis sempre é o poder legislativo. Porque quando manda para o presidente sancionar ou não, se o presidente veta parcial ou integralmente a lei, ela volta para a Casa Legislativa e eles podem derrubar esse veto. Então, sempre a palavra final sobre leis, sobre legislação, é do Congresso Nacional, é do Poder Legislativo, né? E os seus equivalentes, a Assembleia, no Poder Legislativo Estadual, e a Câmara Municipal, no Poder Legislativo Municipal. Então, essas quatro normas aqui, né? São as principais e é delas que a gente vai encontrar o direito tributário, o direito fiscal e tributário. Então, além do conteúdo passado aqui, fica a sugestão de pesquisa e também qualquer dúvida pode anotar, mandar lá no Classroom também, que eu posso até gravar um vídeo extra, gravar um material ou responder lá digitado mesmo. Então, aqui sobre normas, sobre fontes do direito fiscal e tributário. Ficou mais alguma dúvida? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou a gente segue em frente? Vamos seguir em frente. Aqui eu coloquei uma legenda aqui, porque eu vou colocar nos slides, vocês vão ver em vários locais que forem pesquisar também. Vê letra romana, né, número romano, é inciso, e onde vê alfabeto normal, né, indo-arábico, é a linha. Então, tem lá, artigo 12, parágrafo 1º, a linha terceira, inciso terceiro, a linha C. Então, aqui é uma legenda que vai auxiliar vocês na pesquisa de vocês, porque a prova, como vocês sabem, a prova no EAD, ela vai ser disponibilizada 48 horas antes, e eu nem vocês a prova que vocês fizeram agora há pouco. E vai demandar um pouco mais de pesquisa de vocês. Eu vou fazer de uma forma que vocês conseguem resolver, mas vão ter que dar uma pesquisadinha. Ou na aula também, né? Entrar na aula e perguntar. Vai ser toda objetiva, professor. Então, alguma dúvida sobre a legenda? É obrigatório mesclar. Eu não posso fazer todas objetivas, nem todas subjetivas. Lá no direito, eu fiz com 5 questões. 3 objetivas, não, perdão, 2 objetivas e 3 subjetivas. Eu acredito que aqui eu tenho que fazer com um pouquinho mais de objetivas, só para marcar mesmo, porque, como eu falei, a gente não teve tanto conteúdo, mas tem que ter algumas de subjetivo, você dará uma pesquisada também. Então, passada essa revisão da ciência do direito, sobre fontes do direito e conceitos básicos do direito, da ciência do direito, vamos retornar especificamente à competência tributária, que foi o conteúdo que a gente parou na aula passada. Como eu falei, as 3 grandes áreas de estudo do direito fiscal e tributário são a criação de tributos, a arrecadação de tributos e a fiscalização. Paramos na parte da criação, porque competência tributária é a capacidade, é a outorga que a Constituição Federal dá para certos entes, pessoas jurídicas de direito público, para criação e majoração de tributos. E o senhor tem isso na sua cabeça, professor? Tenho. Misericórdia.
É, então, as características da competência tributária. A gente abordou na aula passada a indelegabilidade, paramos na facultabilidade. Lembra que na aula passada a gente falou da facultabilidade da competência tributária, que diz basicamente o quê? Os entes federados, por entes federados se entende o quê? União, estados, municípios e Distrito Federal. Eles têm esse poder de criar os tributos, mas ele pode ou não utilizar. É facultado para ele. Tem lá os tributos que ele pode criar, mas ele cria se ele quiser. Mas só que a gente viu que há uma certa limitação nessa facultabilidade. Essa limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o quê? Deixa eu ver se eu botei nesse slide aqui ou se eu deixei no outro. Não, acho que eu deixei no outro, mas enfim. A gente terminou na. Pode falar, quem quiser falar, pode falar. É porque Na aula eu tenho passada. aqui que está no Pode falar. artigo 145, parece que tu tinha falado. Foi. É porque na aula passada a gente viu que essa facultabilidade ela foi relativizada com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? A gente sabe que o tributo ele funciona basicamente para quê? Para que o Estado tenha receita, o Estado de maneira geral, não o Estado do Acre, o Estado como entidade, tenha dinheiro para fazer o que ele precisa fazer. Prover segurança pública, saúde pública, educação. Vocês colocaram na redação de vocês. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe vários deveres e até punições para os agentes públicos que não botarem as contas em dia. Então, se o município ele tem a faculdade, né, a opção de criar ou não um imposto sobre a transmissão de imóveis, vendi uma casa para o fulano, o município vai lá e fala, vendeu por quanto? Ah, foi 100 mil? Me dá 4% aí. Se ele tem a faculdade de exigir isso dos cidadãos, mas não exige, ele está renunciando dinheiro, ele está renunciando receita, então ele tá bem, né? Não está precisando de dinheiro, eu não vou passar dinheiro para ele, não. Não vou. Os outros entes não vão compartilhar as receitas com ele. Então, na aula passada, a gente finalizou falando o quê? Que o Supremo definiu que essa imposição que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca aos entes federados de que criem todos os impostos que são de sua competência, não afasta, não inutiliza a facultabilidade de criação da competência dos impostos. Por quê? Porque lá, qual que é a punição caso o ente federado não crie todos os impostos que ele deve criar? É o não repasse de verbas voluntárias. E as verbas voluntárias é quando um ente federado vai lá, não é obrigado a dar dinheiro para o outro ente, mas ele decide dar para ajudar. E isso daí acontece muito quando? Esse ano vocês vão ver muito isso. Eu já trabalhei em partido político, já fui assessor de um político, e eles gostam muito de fazer isso. Ah, deputado tal, senador tal, liberou 1 milhão em emendas parlamentares. Conseguiu não sei quantos milhões para a construção de uma creche lá em Sena Madureira, não sei quanto para recuperação de ramal. Isso daí é o que? É verba voluntária. Porque de todos os impostos que todos os entes arrecadam, eles têm a obrigação de dividir com os outros. Por exemplo, o ITR. ITR é o Imposto Territorial Rural. Você tem uma propriedade rural, todo ano você tem que pagar esse imposto para a União. A União recolhe esse ITR e ela repassa metade para o município onde esse bem está lá, tá situado. Por exemplo, também o IPVA. O Estado ele recolhe o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E também passa metade para o município onde o veículo foi emplacado.
Isso daí são repasses obrigatórios. Só que tem os repasses voluntários também. Então, se o ente federal... Hoje, o único imposto que poderia ter sido criado não foi, é o imposto sobre grandes fortunas. E quem é que passa dinheiro para a União? Ninguém. É a União que passa recursos voluntários para os estados e municípios. Então, a União acaba por não criar todos os impostos que ela tem competência, mas aí ela fica sem punição alguma, porque a punição é o quê? Não receber repasses voluntários. E qual é o município que tem mais dinheiro que a União, que pode passar dinheiro para a União? Nenhum. O contrário acontece. O deputado ou o senador vai lá e consegue, desde que seja um orçamento público, né? Porque tem um senador aí que está trabalhando com um tal de um orçamento secreto, enfim. A facultabilidade não é afastada nesse caso. A gente tratou disso daí na última aula e eu tinha colocado como sugestão a leitura de alguns artigos que vão falar sobre essa repartição obrigatória de recursos. Só que eu decidi não abordar esse tema na aula porque é muita decoreba e não vai acrescentar muita coisa, não. É melhor a gente trabalhar isso aqui, que isso aqui é uma situação mais prática. Então, a próxima característica da competência tributária é a incaducabilidade. Quando um direito caduca, ou até uma pessoa caduca também, o vovô está caduco. Ele não dá mais o que tinha de dar, né? Não está mais fazendo o que devia fazer. Não pensa mais legal, né? Só vamos revisar aqui, ó. Na última aula a gente falou sobre a competência de cada ente federado e onde isso está previsto na Constituição. Então, recomendo a leitura, leiam novamente, revisem a aula, revisem o slide, porque isso vai cair na prova. Os impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais e os impostos que o Distrito Federal pode criar, que ele tem competência tanto de estado quanto de município. Capacidade ativa tributária, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Facultabilidade, lei de responsabilidade fiscal. Aquela brincadeirinha que eu fiz lá é facultativo ou obrigatório. É proibido, mas se quiser pode. Ou seja, é facultativo, mas é obrigatório também. Então, no direito tudo depende. Mas nesse caso aí vocês conseguiram entender. Vocês conseguiram entender que o ente federado ele não é obrigado a criar todos os impostos que ele pode criar. Ele não é obrigado. Ele vai ter uma certa punição. Mas essa punição não tira o direito dele de receber a repartição de impostos dos outros entes que devem para ele. Isso aí ficou claro para vocês? Se alguém tem alguma dúvida, não entendeu, não faço ideia do que seja, pode falar. Quem cala consente. Então todo mundo entendeu, vai cair na prova. O fone descarregou. Então, para fechar aqui essa característica da competência tributária. Estabelecida a competência tributária, tal poder não prescreve ou decai caso o ente federado não exerça. Então, aqui o exemplo, imposto sobre grandes fortunas. No dia em que a União implantar esse imposto aqui, vai ferrar com a vida de todos os professores de direito tributário, porque esse aqui é o único exemplo que tem e a gente não vai ter outro. Então, assim, por enquanto, tem esse daqui. Esse aqui é o melhor exemplo que tem, e o único também. Embora faça mais de 30 anos, vai fazer o quê? 34 anos agora que a Constituição foi promulgada, passou 34 anos, a União não estabeleceu ainda esse dito imposto aqui sobre grandes fortunas e o direito dele não decaiu. Pode passar 100 anos, 1000 anos e se algum legislador lá no futuro quiser criar, não perdeu. Da mesma forma, é irrenunciável. Só porque ele não exerceu por 1000 anos, não significa que ele renunciou. A hora que ele quiser fazer, ele faz. Daí,
como a competência tributária é estabelecida pela Constituição, ela não pode ser alterada por lei ordinária ou complementar. Só uma norma constitucional pode alterar a competência tributária. A norma infraconstitucional, ela pode alterar outras coisas, ela pode criar um imposto novo dentro da competência que a Constituição estabeleceu, ela pode majorar esse imposto, ela pode minorar esse imposto, ela pode mudar a base de cálculo, pode mudar o fato gerador, mas quem tem direito a fazer o quê, ela não pode modificar. Tem uma exceção. Artigo 32 do Código Tributário Nacional. Vocês sabem o que é possuidor e proprietário? Qual que é a diferença? Vocês já estudaram isso aí? Já No tiveram caso noção do do que é isso aí? possuidor, é o que tem a posse, né? Né? Sim. Posse, mas não tem Sim. documentação, é isso? Também. Porque, assim, a posse... Também tem um exemplo... desculpa, professor. Oi? Também tem um exemplo, às vezes, Pode na falar, questão pode falar. do arrendamento, né? Que o Também, proprietário é o dono arrendamento. e o possuidor é só quem está momentaneamente com o terreno. Aluguel. Que eu moro no apartamento é alugado. Eu tenho a posse do apartamento, mas a propriedade é de outra pessoa. Então, a regra, né, quem tem que pagar o IPTU é o proprietário do imóvel. Então, se chega o carnê do IPTU aqui, eu não tenho obrigação de pagar IPTU, não. Quem tem que pagar é o dono. Mas se em contrato, a gente fez lá, firmou um contrato e disse, não, o locador, ele vai pagar o IPTU. Aí sim, mas assim, de maneira geral, não. Mesma coisa o arrendatário. Outra, o possuidor é aquele que exerce um dos elementos do direito, exerce um dos direitos de propriedade, mas não detém todos, porque o direito de propriedade, eles são 4. É o direito de usar, gozar, dispor e reaver. O proprietário é quem concentra esses 4 poderes na mão dele. Então, por exemplo, o dono aqui do apartamento, ele abriu mão do direito dele de usar. Quem está usando sou eu, mas quem está auferindo renda com isso é ele. Ele tem o direito de dispor. Só quem pode vender é ele. Eu não posso vender. Por quê? Porque eu não sou proprietário, eu não tenho o direito de dispor. E o de reaver. Se alguém invade, só o proprietário tem direito de... Não, se bem que tem a reintegração de posse, mas primeiro você tem que ter a posse. Então, por que isso aqui é relevante? Isso aqui é uma exceção à regra de que somente a Constituição vai modificar ou criar a competência tributária. O Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária com status de lei complementar. E ele diz uma situação diferente da Constituição. A Constituição, ela fala que quem deve pagar o IPTU é o proprietário. E o Código Tributário Nacional, ele coloca todos aqueles outros, todos os arrendatário, posseiro, ele coloca todo mundo lá, no mesmo balaio. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu e disse, não, deve prevalecer a Constituição. Só que aí aconteceu um probleminha. Tem situações em que o particular, ele arrenda, ou aluga, ou usa por outros meios, bens públicos. Por exemplo, ali no IP, o quiosque do coco, aquilo ali é bem público. Mas ele faz um contrato com o Estado e aluga aquele quiosque ali para ele vender ali a água de coco dele. Daí o que acontece? A prefeitura vai lá e vai com o carnezinho do IPTU. Aí o proprietário daquele imóvel lá é quem? O Estado do Acre. E a gente vai ver lá na frente que os entes federados eles têm imunidades entre eles. Tipo, o Estado não pode cobrar imposto da prefeitura, a prefeitura também não pode cobrar imposto do Estado. Então, por exemplo, o prédio da prefeitura não paga IPTU.
Ele não vai pagar para ele mesmo. Ou os veículos da prefeitura não pagam IPVA, porque o proprietário tem imunidade tributária. Aí o que acontece? A prefeitura vai lá e cobra o IPTU do quiosque do coco. Aí o cara falou, não, mas quem tem que pagar o IPTU é o proprietário é o Estado. Aí a prefeitura, não vou ficar sem receber. Aí relativizaram isso aí. Aí, nesse caso, quando o particular está usando bens públicos, quando ele tem a posse de bens públicos, ele relativiza isso daqui, especificamente do IPTU. Então, ele vai pagar imposto, mesmo não sendo proprietário. Então, é uma exceção a essa característica da competência tributária, que, embora somente a Constituição possa estabelecer, nesse caso específico do IPTU, uma lei infraconstitucional valeu mais que a Constituição. Nesse caso específico. Então, é irrenunciável, como eu falei, pode passar 1000 anos, se a União não criar o imposto sobre grandes fortunas, não vai significar que ele renunciou tacitamente ou expressamente. Você sabe a diferença de renúncia tácita e renúncia expressa? Não, professor. Eu não sei. Eu não sei também. Vamos falar aqui rapidão. A renúncia expressa é quando eu digo, né, com palavras ou um documento que eu não quero mais aquilo. E a tácita é quando eu ajo como se eu não quisesse. Por exemplo, existe também aceitação tácita e aceitação expressa. Chega o pai aqui da Ângela e dá um carro para ela, pergunta se ela quer. Aí ela não fala nada, mas ela dirige o carro, vai lá, bota no nome dela, ela aceitou tacitamente, ela não falou. Mesma coisa renunciar. Se ela não fala nada, não dirige o carro, não pega, ela renunciou tacitamente. Tácito é quando você não se expressou, não falou, não escreveu, mas age como se não tivesse aceitado. Então é isso daqui. A União nunca instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Então, mas isso não significa que ela renunciou ao direito que ela tem de criar um imposto de grandes fortunas. E no dia que ela criar, ela vai criar um problema para os professores de direito tributário. Então, vamos lá. A regra, né, é que o exercício da competência tributária é por lei. Só lembrando que hoje a gente vai até 10 horas. Hoje não, todas as aulas, porque eu estou acabando muito cedo e isso aí depois pode complicar para mim. Então, vamos lá. Toda essa competência tributária, a gente já sabe para que serve o tributo, o que ele é, quem é que pode criar e como é que cria. Pela lei. A regra é a lei ordinária. Como vocês sabem, lei ordinária tem um quórum menor e não precisa complementar algum artigo da Constituição. Só que tem 4 impostos que só podem ser criados por lei complementar. Isso aqui é importante, pode ser que caia na prova. Então, tá aqui os 4. Contribuição social complementar. Isso aqui... Não, eu coloquei isso daqui, mas na verdade tá aqui os 4. Ó. O macete para lembrar é SEJ. Contribuição social complementar, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e impostos residuais. Ou seja, os impostos que existem já estão aí. IPTU, IPVA. Pode falar, alguém quer falar? Não, apertei sem querer aqui, professor. Desculpa. Tá. Beleza. O imposto residual é o extraordinário, não, né? Não, tem o extraordinário sobre guerra e tem o imposto residual, que é um imposto novo que o governo quer criar em cima de alguma coisa que ele não esteja tributando ainda. Então, os impostos todos já existem, mas é possível criar novos impostos.
desde que seja em cima de alguma coisa que não já está sendo tributada. Empréstimo compulsório, a gente já sabe, por sobre grandes fortunas, e a contribuição social complementar, que a contribuição social é aquela previdenciária, por exemplo. Né? Você contribui, não contribui como se fosse uma poupança, não é que o que está contribuindo lá do INSS ou no regime próprio vai ficar guardado para quando você aposentar, não. Você está pagando agora quem está aposentado. Então, pode ser que se crie uma contribuição social complementar. Além do INSS que tu já paga, pode ser que pague mais, e é possível que crie essa nova contribuição, só que tem que ser por lei complementar. Tem que ter um quórum qualificado, tem que passar 2 vezes na Câmara e 1 no Senado. Então, vamos para frente. Agora, finalizando aqui essa aula já para passar para o conteúdo da prova. Isso aqui, tudo que a gente passou nas últimas 3 aulas vai cair na prova. Então, vamos chegar agora aos princípios tributários. O primeiro princípio tributário que a gente vai trabalhar é o da legalidade. Bem semelhante com o princípio da legalidade no direito penal. Lembra no direito penal? Quem já estudou direito penal? Não há crime sem lei anterior que o regule, né? Não dá para você criar... Que eu defina. Que o defina, perdão. É que nem o trabalho que eu passei para vocês. Pelo princípio da legalidade, eu não vou colocar nenhuma penalidade para quem entregou depois do prazo estabelecido. Eu até pensei em tirar, sei lá, 25 décimos, mas eu não falei antes, né? Na próxima tem que falar, dizendo, olha, é até o dia tal, quem entregar depois vai tomar uma penalidade de 25 décimos. Eu não posso punir vocês sem ter explicado antes, pelo princípio da legalidade. Então, vamos lá. O que é que diz o princípio da legalidade? O Estado... Professor, essa questão dos princípios vai cair na prova também ou não? Vai. Vai cair só 3. Vai cair só 3 que é o que a gente vai abordar agora. Vai cair todos não, tá? Mas aí vocês tiram a dúvida aqui também. Pode postar no Classroom também. A gente vai falar hoje legalidade, anterioridade e isonomia. Que a gente vai falar hoje, tá? Só hoje. Aí depois a gente vai trabalhar outros. Então, vamos que... Vocês imaginam o que é a legalidade, ou seja, o imposto ele só pode... O imposto não, tributo de maneira geral. Ele só pode ser criado ou aumentado por meio de lei. Isso aí é simples de entender, só que tem... No direito sempre depende, né? Tem um monte de exceção. Vamos lá. Vamos lá, que ainda tem meia hora. Então, da mesma forma que não se pode criar novos impostos ou aumentá-los, também não pode extinguir nem diminuir sem lei, sem uma lei que assim o faça. Isso evita também, por exemplo, de uma pessoa, sei lá, um candidato a presidente ou a governador falar assim, eu vou diminuir os impostos, eu vou aumentar, eu vou tirar os impostos. Tem um projeto que tramita, se eu não me engano, que é do Petecão, que é para tirar o imposto de renda dos professores, né? O professor não pagar imposto de renda. Pois é, só quem pode fazer isso é o Congresso, é por meio de lei. Uma pessoa só não consegue fazer isso. Então, aqui vai demandar um pouquinho mais de tempo, além do que está previsto aqui na Constituição, no artigo 150, inciso 1º, criar, né, exigir, né, criar ou aumentar, também se submete o que está previsto aqui no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Fato gerador, base de cálculo, alíquota e quem que é o contribuinte desse imposto, desse tributo. Vamos trabalhar cada um deles agora. Fato gerador é aquela situação no mundo dos fatos, no mundo real, que vai gerar uma consequência no mundo jurídico. Então, você tem uma norma jurídica, que é lá na caverna do Platão, lá no mundo das ideias, e as pessoas aqui vivendo a vida delas. Aí, quando acontece o fato gerador,
e ele encontra a norma jurídica, a gente tem o quê? Um fato. A gente tem a incidência do tributo. Então, por exemplo, qual que é o fato gerador do IPVA? A propriedade de um bem, né, de um veículo, a propriedade de um veículo. E quantas vezes dia? Aí todo dia eu tinha que pagar o IPVA. Você paga uma vez por ano. Então, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, uma vez por ano acontece o fato gerador do IPVA e do IPTU também. A base de cálculo e a alíquota é a porcentagem que vai incidir sobre a base do cálculo. Por exemplo, eu acho que eu coloquei um exemplo, tá aqui, ó. Vou colocar o exemplo aqui, o IPTU. Qual que é o fato gerador do IPTU? Propriedade de bem imóvel. Qual que é a base do cálculo? O valor venal. Quanto é que vale aquela casa? A alíquota em Rio Branco é 3%. E o contribuinte é o proprietário. Então, uma vez por ano, a prefeitura vai mandar o carnezinho lá e vai dizer, e vai cobrar 3% em cima do valor venal do teu imóvel. Para alterar isso aqui, tem que ter uma lei. Para alterar isso aqui, tem que ter uma lei também. E para alterar isso aqui, tem que ter uma lei também. Daí, esse fato gerador que eu estou falando, falei aqui para vocês. Fato gerador é o quê? A propriedade do bem imóvel. Mas quantas vezes isso vai acontecer por ano? Se eles quiserem cobrar 2 vezes por ano, então o fato gerador é propriedade do bem imóvel no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho. O fato gerador do imposto de renda, auferir renda. Quantas vezes por ano para auferir renda? Quantas vezes aparecer? Ganhou dinheiro, o Estado vai aqui. Cadê minha porcentagem? Então, tudo isso daqui... Alguém tem alguma dúvida sobre fato gerador, base de cálculo, alíquota e contribuinte? Quem que é o contribuinte? Quem é que deve pagar? Isso aqui também só pode ser alterado por lei, que nem é que eu falei aquela questão do IPTU. Quando você aluga um carro, vou lá na Localiza e aluguei um carro, eu tenho que pagar IPVA? Não. Quem tem que pagar IPVA é o proprietário, é a Localiza. Se eu alugar por um ano, eu não pago IPVA. Aí sempre tem as exceções. Tudo isso daqui que a gente... eu estou apontando com o dedo, tem que apontar com o mouse, perdão. Tudo isso aqui só pode ser alterado por lei, de maneira geral. Mas tem alguns tributos que têm uma função parafiscal. O que seria uma função parafiscal? A gente sabe, vocês escreveram no trabalho de vocês, que sem os impostos, sem os tributos de maneira geral, o Estado não tem dinheiro para fazer as ações dele. Só que tem alguns tributos que não servem só para o Estado arrecadar. Ele tem uma função parafiscal. Ele tem uma função de incentivar a atividade econômica. Ou desincentivar também, ou desestimular. Desestimular. Estimular ou desestimular. Então, esses tributos não se submetem ao princípio da legalidade. Quais são esses tributos? Importação, exportação, IOF sobre operações financeiras e o IPI. Por quê? O presidente ou o ministro da Economia, ele pode lançar pode expedir uma portaria diminuindo o imposto de exportação de alguma commodity brasileira, por exemplo. Então, para vender, para ganhar menos ou mais, para incentivar a exportação de certo commodity, ou então desestimular. Por exemplo, se o governo vai lá e aumenta o imposto sobre exportação de carne vermelha, por exemplo. Aí o que vai compensar? Vai compensar mais vender no mercado interno. Então, aí, tecnicamente, a carne baixaria de preço. De importação, da mesma forma. Eu quero diminuir a importação de certos bens para favorecer a indústria nacional. O que acontecia, por exemplo, com o carro. Acontece, claro. Tem carro importado aí
que o imposto de importação dele chega a 200%. Para quê? Porque o cara compra o carro aqui no Brasil. Então, esses impostos, eles não se submetem ao princípio da legalidade, porque eles têm uma função parafiscal. Além desses impostos aqui, tem também a CID combustíveis e o ICMS combustíveis, que a CID é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços, né, sobre o comércio. Então, esses tributos também podem ser alterados por ato do poder executivo para incentivar ou desestimular certos setores da economia. Então, aqui o segundo princípio que a gente vai abordar hoje é a isonomia. Aqui o conceito geral de isonomia, porque a isonomia é um princípio que não tem exceções. Enquanto a legalidade a gente tem aquelas exceções ali, a isonomia não tem exceções. É tratar os iguais dentro das suas, de forma igual e os desiguais dentro das suas desigualdades. Vou dar um exemplo da aplicação do princípio da isonomia. O imposto de renda, ele tem uma alíquota progressiva. Até um valor X, você está isento. Aí até um valor Y, você paga tantos por cento. Aí até o valor Z, você paga tantos por cento. Ou seja, ele vai taxar mais quem ganha mais. Porque, por exemplo, se ele coloca 22% de imposto de renda em quem ganha 2 mil e 22% em quem ganha 10 mil, é claro que vai ser isonômico, mas assim, o impacto vai ser maior. Daí você coloca escalonado para que seja medida as diferenças das pessoas. Quem recebe mais vai pagar mais, quem recebe menos vai pagar menos, e tem certas pessoas que sequer pagam. Então, a isonomia, ela vai tratar as pessoas dentro das suas desigualdades. Alguma dúvida sobre o princípio da isonomia? Está acabando já, está acabando. E esse daqui é o mais importante de hoje, além da legalidade, vai cair na prova, então tirem suas dúvidas, estudem. Anterioridade. Temos duas manifestações do princípio da anterioridade. A anterioridade de exercício financeiro e a anterioridade nonagesimal. O que é isso aí? É o princípio, é a regra que garante que, caso o Estado de maneira geral, crie um imposto novo ou o aumente, não vai passar a valer de uma hora para outra, que nem era antigamente. Tudo isso daí, por isso que eu estou falando, tudo, por isso que eu fiz aquela introdução histórica. Tudo isso daí é uma construção social. Antigamente, quando era um rei que cobrava imposto, ele poderia, de uma hora para outra, aumentar o imposto e você paga, se não pagar, toca fogo em tudo, sequestra todo mundo e tchau e bênção. Só que num Estado democrático de direito, você tem que ter uma certa previsibilidade, uma segurança jurídica. Então, o artigo 150, inciso 3º, a linha A, garante que a criação ou o imposto ou a majoração de um tributo, ele só vai passar a valer no exercício financeiro seguinte. E o que é um exercício financeiro? No Brasil, o exercício financeiro, o ano fiscal, corresponde ao ano civil. Então, se eu majoro, não é um ano, é outro exercício financeiro. Se saiu uma lei que criou um novo imposto, saiu ela em junho de 2021, ela vai passar a valer em 2022. Em junho de 2022, não. No ano seguinte, pode ser janeiro, 1º de janeiro de 2022 já pode ser cobrado. Aí, se eu tenho que esperar o exercício financeiro seguinte, o que o legislador passou a fazer? Ah, eu criei ou aumentei o imposto, ele só vai poder valer ano que vem, então eu vou publicar a lei dia 31 de dezembro. Pronto. A lei foi publicada em um exercício fiscal e vai passar a valer no outro. Aí o que para evitar esse tipo de situação, criou-se o
a anterioridade, a exigência da anterioridade nonagesimal. Ou seja, além de ter que esperar o próximo exercício fiscal, no caso, o próximo ano, tem que esperar 90 dias para evitar essa situação que eu falei para vocês. Imagina aí, o IPTU lá é 3% em cima do valor venal. Isso é a alíquota. Alíquota 3% em cima do valor venal. Daí a prefeitura vai lá, conversa com a Câmara e tal, e aumenta para 5%. Aí, pá, todo ano tu paga lá um valor de IPTU. Aí ano que vem já vai ser maior e tu não teve nem tempo de se planejar nem nada, já foi. Não, tem que esperar 90 dias. Aí esses 90 dias só vai valer no outro ano, porque o fato gerador de IPTU é no primeiro dia do ano. Aí como não estava valendo aquela norma, estava valendo a anterior, então é para evitar esse tipo de situação, de que os contribuintes sejam surpreendidos e não tenham tempo de se organizar. Alguma dúvida sobre o princípio da anterioridade do exercício financeiro e nonagesimal? Professor, só nessa parte do nonagesimal, o senhor falou que o exercício financeiro, ele seria aumentar o imposto, aí vai passar a valer só no outro ano seguinte, né? Aí nessa nonagesimal é mais sobre ele, tipo, mais novo. Ele só vai... a nova norma só vai ter eficácia, só vai ser exigível 90 dias após a publicação dela. Então, nesse caso da prefeitura, a prefeitura foi lá e publicou uma lei dia 31 de dezembro de 2020, aumentando a alíquota do IPTU, né? Aí, essa lei vai valer a partir de quando? Pelo princípio do exercício da anterioridade do exercício financeiro, ela já poderia valer no próximo exercício financeiro, ou seja, dia 1º de janeiro de 2021. Só que, pelo princípio da anterioridade nonagesimal, ela só vai valer 90 dias depois da publicação dela. Aí ela vai se aplicar... Esse exercício financeiro é 12 meses, né? No caso. Não, é o ano civil. Exercício financeiro, o exercício financeiro de 2020 vai de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Não necessariamente é 12 meses, mas, tipo, virou o ano no calendário, virou o exercício fiscal. Ficou... Entendi agora, professor. Dúbio, ficou... Pois é, aí como o fato gerador do IPTU acontece apenas uma vez por ano, ainda bem, a pessoa vai pagar o IPTU 365 vezes por ano, ele acontece uma vez só por ano, que é o dia 1º de janeiro. Aí vai valer a lei que vigia a época do fato gerador. Inclusive, eu vou colocar um material extra para vocês de uma situação que aconteceu comigo lá no escritório. Eu tenho uma cliente que a mãe dela morreu de Covid, morreu em 2020. Daí, ela foi dar entrada no inventário dela, só que a mãe dela tinha tinha bastante posse, e ela era filha única, e a mãe dela era divorciada, então era tudo para ela, né? Só que aí, ela demorou 1 ano para dar entrada no inventário. Daí, nesse meio tempo, saiu uma lei alterando uma questão de isenção do ITCMD, que o ITCMD é um imposto estadual que incide sobre a transmissão de bens causa morte. Quando a pessoa morre, automaticamente os bens dela passam para os herdeiros dela. Nesse meio tempo, passou do morto para o vivo, o Estado vai lá e quer uma porcentagem. O ITCMD ele foi alterado aqui para isentar heranças de até 50 mil. Então, se a pessoa morreu, deixou 50 mil em bens, ele não vai pagar esse ITCMD. Daí, tinha um bem da mãe dela lá, que era um terreno lá em Praça de Castro, que valia menos que 50 mil. Então, tipo, ela não ia pagar esses 4% em cima do valor do bem. Só que aí o que acontece? A lei que vale
é a lei que vigia a época do fato gerador. Então, por mais que tenha saído uma lei nova depois, tem que ser aplicada a lei que vigia no fato gerador. E qual que é o fato gerador do ITCMD? Imposto sobre transmissão causa mortes. A morte. Então, vai viger a lei da época que a pessoa morreu. Então, ela não teve direito a essa isenção dos 50 mil, porque quando a mãe dela morreu, valia a lei antiga. Então, dessa mesma forma aí do IPTU, por mais que o fato gerador do IPTU aconteça dia 1º de janeiro, vigia a lei anterior, a que vigia a que estava valendo dia 30 de dezembro. Dia 31 saiu uma nova lei, mas ela tem que se submeter a esse prazo aqui de 90 dias. Para quê? Para evitar que o contribuinte seja surpreendido. Ficou claro? Ficou ok para vocês essa questão? Ou não? Não, Ou professor. vocês deixaram a câmera desligada aí e saíram da aula? Eu entendi. Inclusive tá. Eu tenho um funcionário que ele perdeu o pai em 2020. Agora ele perdeu a mãe e eles são herdeiros de terras. E eles não fizeram inventário até hoje. Imagina. Tem gado, tem tudo. Vai pagar uma grana. Aí tem, porque além do imposto, tem a multa. Inclusive, bem lembrado, a multa, ela também se submete ao princípio da legalidade. A multa ela só pode ser estabelecida por lei. Que é a punição. A punição no direito tributário é a multa. Daí, quanto mais tempo você demorar, mais caro fica. Vixe. Vai falar isso? Eu acho que eu vou falar para ele. O senhor cuida dessa parte, professor? Cuido. Não cuido mais, porque agora eu saí do escritório, eu sou juiz leigo no Tribunal de Justiça, mas a minha ex-chefe cuida. Recomendo, a gente fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o modelo dessa minha cliente, eu vou censurar, né, os dados dela, para vocês verem como é que é um lançamento tributário. Porque lá vai ter lá os bens, o valor do bem, a lei que incide, quanto que é o valor que ele vai cobrar, que aí vocês vão ver na prática como é que funciona essa cobrança de impostos. Tá, eu vou passar para ele. Agora eu fiquei preocupada. Legal, fala comigo lá que eu vou indicar lá o escritório, tá? Que eu trabalhava, minha ex-chefe lá, a gente cuida disso daí. Cuidava, né? Eu pedi demissão em fevereiro. Tá, me passe que eu vou indicar para ele, que agora eu fiquei preocupada com essa história. Demora, viu? Né? Aliás, perdão, a demora vai deixar mais caro. Pois é, porque foi 2020, fez um ano, agora fez um ano em novembro. Aí a mãe faleceu, tem o quê? Uns 2 meses, também era herdeira, né? Era dona também, junto com o pai. Pois é, mas ele tem muitos irmãos? São 3. Ele mais 2. Aí tem que nomear um inventariante, e mandar. Você tem que apresentar as declarações dos bens para que a Cefaz faça o lançamento tributário. Ele vai avaliar os bens, ver quanto que vale, e em cima desse valor que ele avaliar, ele vai cobrar um imposto. E a multa, porque tem até 180 dias para apresentar, depois do fato gerador, no caso a morte. Depois do fato gerador, 180 dias, aí tem uma multa, tem uma série de questões que vai deixar mais caro, mas assim, eu recomendo lá. Ele tem que vender umas cabeças de gato, tem que resolver antes que fique mais caro, né? Ele se habilitando como inventariante, ele pode vender os bens do espólio. Porque isso aqui é outro conceito de direito das sucessões que incide aqui sobre isso aqui, a gente está tocando nesse assunto. Quando a pessoa morre, automaticamente os bens passam para os herdeiros. O inventário e a partilha é só para dizer
o que cada um vai ficar e para o Estado pegar o imposto dele também. Mas assim, já é deles. Só que eles são donos em condomínio. Ao mesmo tempo dos três. Aí o inventário vai dizer o que é de cada um, né? Uhum. Porque o Estado tem que comer alguma coisa, né? Não tem jeito. Tem que ganhar. Então, aqui, ó. Esse princípio da anterioridade, que diz que a lei ela só vai passar a viger no exercício fiscal seguinte e 90 dias depois, ela tem as suas exceções. E quais são as suas exceções? Os tributos relacionados à guerra, aquele imposto extraordinário sobre guerra, ou o empréstimo compulsório sobre guerra, ele não se submete a isso. Não, perdão, o empréstimo compulsório sim, tá? Desculpa. O imposto extraordinário sobre guerra. Porque se você tiver que lançar um imposto para financiar uma guerra e tiver que esperar um ano, já morreu todo mundo, não tem ninguém para pagar imposto mais. O de importação, exportação e IOF, por causa daquela função parafiscal. Inclusive, vocês entenderam o que é a função parafiscal dos tributos? Ficou claro para vocês? Ficou ou que ninguém falou nada? Pode ser que caia na prova, hein? Lembro, não lembro. Ó, professor, falei de novo para nós. A função fiscal é de arrecadar tributos e financiar a existência do Estado e os serviços que ele presta. Já a parafiscal é aquela que, além de arrecadar o dinheiro para financiar as ações do Estado, ele incentiva ou estimula ou desestimula certas atividades econômicas. Exemplo, IPI, IPI também, Imposto sobre Importação. Eu quero aumentar ou eu quero diminuir o imposto sobre determinado produto que está sendo importado para que ele seja mais importado ou menos importado. Da mesma forma, a exportação. Era o que acontecia, um exemplo legal da importação é de carro. Até os anos 90, né, no tempo do Collor, o imposto era muito alto, até hoje é alto, né, mas era exorbitantemente alto para você importar carro. Então você tinha que comprar o carro nacional. Daí o Collor pegou e incentivou a comprar carro de fora, porque os daqui eram ruins. Tinha Fusca, esses carros a álcool. Daí quase quebra a indústria automobilística, porque gera muito emprego. Então, assim, ter uma fábrica lá fabricando carros aqui não é só uma questão financeira, também tem uma questão social, porque gera empregos. Aí o imposto ele também tem essa função de incentivar de estimular ou desestimular certas atividades econômicas. E um exemplo claro de impostos que tem essa função parafiscal é o imposto sobre importação e o imposto sobre exportação. Ficou claro agora a função parafiscal de alguns impostos? Sim, professor, agora esclareceu. No Pode caso falar. do governo Collor, né? Isso. Você estava falando que o pessoal importava, né? Importar. Não conseguia importar porque era muito alta a alíquota. Da época da hiperinflação, né? Que você está falando. Isso, aí também o Estado também inflava isso daí por meio de imposto. Então ele colocava 300% em cima do valor. Inclusive, acho que foi no governo Collor que foi a última vez que instituíram o empréstimo compulsório, né? Pois é. Teve essa questão, aí no caso foi o confisco, né? Um exemplo também é da atividade parafiscal dos impostos, é o ICMS para atividades nocivas. Então, por exemplo, o ICMS de munição, ele é super alto. Então, se você tem uma arma que comprar munição de forma legal, é super alto. Então, ele desestimula que você compre mais munições, porque ele vai taxar para deixar mais caro. Cigarro também, os impostos em cima do cigarro é super alto, que é para evitar que as pessoas fumem, deixando mais caro. Se o cara vem com um carro cheio de cigarro lá da Bolívia, não só nega impostos, viu, inclusive, por favor. O IOF também, que é sobre operações financeiras, por meio de portaria do Ministério da Economia ou do presidente, ele pode diminuir ou aumentar o IOF para incentivar operações de crédito,
empréstimo, saques, tudo que vai envolver banco. Então, alguns impostos, tá finalizando já, é o penúltimo, ó, 36 e 37, é o penúltimo já, falta 5 minutos. Alguns impostos, ele tem esses aqui, a exceção dele é tanto do anual quanto do nonagesimal. Guerra, importação, exportação e IOF. Esses daqui é apenas do anual. Ele não tem que esperar o exercício financeiro seguinte, mas ele tem que esperar os 90 dias. IPI, CID combustível e ICMS combustível. Que são também, esse aqui é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. É um tipo de tributo, né, uma contribuição especial, que incide sobre a venda de combustíveis, que é um tributo federal e que é repassado para os municípios, onde foi vendido o combustível. ICMS também, mesma coisa, só que é repassado para os estados onde se vendeu o combustível. Vocês viram, na primeira aula, tinha aquele slide lá que 46% do valor do combustível é tributação, e tudo isso daqui. ICMS combustível, CID combustível, e o IPI é o Imposto sobre Produção Industrial. Então, se a gente for fazer, por exemplo, falta 4 minutos, está acabando já. Se a gente for fazer, por exemplo, a linha da vida de um veículo, quando ele está lá na fábrica, está sendo fabricado, o governo vai lá e cobra imposto em cima da produção dele. Então, a fábrica fez lá um carro, ele vale X, ele vai pegar tantos por cento em cima do X daquele carro que foi produzido. Aí ele é vendido, foi feito em São Paulo, veio para o Acre, passou na Tucandeira, cobrou ICMS, circulação de bens e serviços. Aí o cara comprou o carro novo, beleza. Aí ele vai vender aí todo ano ele tem que pagar o quê? O IPVA. Então, tudo isso daí vai incidindo os impostos. E o IPI não precisa esperar um ano inteiro para modificar, mas tem que esperar 90 dias. Tanto para aumentar como para diminuir. O Sebrae, por fazer parte do Sistema S, ele recebe CID, né? Recurso do CID? Sim, também. Não, eu acho que recebe CID, mas não esse CID aqui. Não do combustível, né? O CID geral. Isso, o combustível ele é para o município e ICMS para o Estado, mas ele tem uma das contribuições especiais é essa que vai para o Sistema S. Aí tem uma exceção que é apenas a nonagesimal. Ele não se submete aos 90 dias, mas ele se submete a anual. Então, por exemplo, a alíquota do imposto de renda, ela não se submete a essa anterioridade nonagesimal. Então, tipo, a União ela pode lançar uma lei que vai modificar a alíquota do imposto de renda no dia 30 de dezembro e ele vai valer em janeiro. Por quê? Porque a gente declara o exercício anterior. Então, por mais que ela vai valer no outro ano, o ano anterior está valendo a lei antiga. Entendeu? Porque ele só vai passar a valer no ano seguinte, e o ano seguinte ele vai ser declarado só no outro ano. Então, mudou em 2020, vai passar a valer em 2021, mas você vai declarar o imposto de 2020. Aí vai valer para o imposto de 2021 que você vai declarar em 2022. A gente vai ter uma aula só sobre o imposto de renda. E a base de cálculo do IPTU e do IPVA. A base de cálculo ela pode mudar, já vai acabar a aula, já, 1 minuto já. A base do cálculo ela pode mudar também porque você só paga uma vez por ano. Então ele não precisa esperar 90 dias. Mudou, no ano seguinte ele já vale. Porque a gente só paga uma vez por ano, IPTU e IPVA, ainda bem, né? Então, como já vai acabar a aula, esse é o conteúdo da prova. Nós vamos ainda manter contato. As dúvidas que vocês tiverem, mandem no Meet, ou pode mandar para mim no WhatsApp. Sexta-feira que vem nossa prova. Boa sorte a todos. Vou corrigir os trabalhos e vou lançar as notas no Meet. A frequência será oferida pelo relatório que veio do Meet. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Eu vou aguardar aqui até acabar. Eu vou pegar... Opa, obrigado, Thaís. Eu vou pegar no flagra. Quem entra na aula, não assiste e deixa aí, ó. Da outra vez ficou 2 pessoas aí. Ficou aqui um tempão, ó.
A fotinha da pessoa aqui. Ora, não estavam assistindo a aula, né? Só abriram e deixaram aí, né? Mas tudo bem, vai ficar gravado, vocês assistam e estudam para a prova. Vou parar a gravação.